Em 30 de julho de 2015, David Obel, de 40 anos, foi até uma loja de ferragens localizada a menos de 20 metros de distância da imobiliária onde trabalhava como agente imobiliário. Ele entrou e rapidamente se interessou pelo funcionamento de uma serra radial. É uma ferramenta elétrica que serve para cortar diversos materiais, como madeira, metais e peças de cerâmicas. O gerente não ficou nem um pouco surpreso com a compra, muito menos se preocupou se aquele homem saberia como usar, porque seu funcionamento não é complicado. Durante a compra, David brincou um pouco e avisou o gerente que poderia cortar a mão. Rindo, ele finalizou a compra, pediu uma fita adesiva bem forte e foi embora. Quando os vizinhos o viram entrar em casa com a serra, não estranharam porque recentemente ele havia realizado uma obra em sua casa. David era um homem bastante complicado e quase não falava com ninguém. Mesmo assim, ninguém poderia imaginar que, menos de 24 horas depois, um evento inimaginável ocorreria em sua casa, localizada na pequena cidade de Moranha, na Espanha. Um caso tão horrendo que causou pesadelos e tirou o sono até do policial mais experiente que adentrou na cena do crime. Fique comigo até o final desse vídeo para entender melhor os detalhes dessa história aterrorizante. Meu nome é Lilian e esse é o canal Casos Criminais. Sejam todos muito bem-vindos. Na manhã de 31 de julho, David enviou uma carta à sua prima, Pilar, na qual se despedia, argumentando que já não podia aguentar mais a situação. Ele havia sido forte por muito tempo, mas a única solução que encontrou foi acabar com sua vida. Continuou dizendo que era grato a ela por sempre encorajá-lo e dar-lhe esperança. A casa e os pertences que estavam dentro eram para ela, assim como seu veículo, e concluiu dizendo: "Não se pergunte por que você não previu isso. Lembre-se que sou um ótimo ator." Depois de ler a carta, Pilar ficou desesperada e tentou comunicar-se com ele. Quando David atendeu o telefone, disse à prima que a primeira parte de seu plano já estava feita e que ela não deveria procurá-lo porque ele estava viajando com as filhas na cidade portuguesa do Porto. Mesmo assim, Pilar decidiu ir até a casa de David na companhia do marido e do filho. Quando chegaram na residência, embora ela tivesse um molho de chaves, não conseguiram acessá-la por dois motivos. Em primeiro lugar, o carro de David estava bloqueando o portão e, segundo, as fechaduras estavam seladas com silicone. Todo o lugar parecia muito suspeito. Pilar então pediu a seu filho que quebrasse uma das janelas para poderem entrar. Assim que olharam pela janela, puderam se dar conta de que as filhas de David estavam sem vida. Também conseguiram ouvir gritos provenientes do banheiro da casa, mas decidiram não entrar e chamaram a polícia. Minutos antes de Pilar chegar à residência, David fez uma chamada para sua ex-companheira, que naquele momento acabava de sair do banco. Ele confessou que iria acabar com a vida das meninas e que depois acabaria com sua própria vida. Após receber a chamada, a mulher desmaiou no meio da rua e recebeu a ajuda de uma vizinha. Com as poucas forças que lhe restavam, ela conseguiu avisar as autoridades sobre o que David planejava fazer. Ela mal encerrou a chamada e um grupo de agentes se dirigiu ao domicílio indicado. Infelizmente, quando a equipe policial chegou no local, já era tarde demais, e o que encontraram ali impactou toda a comunidade espanhola. Os primeiros a chegarem ao local foram dois agentes da polícia local, que conseguiram acessar o imóvel pela janela quebrada. Os corpos das duas meninas foram encontrados em dois quartos diferentes. A mais nova, de 4 anos, estava na cama coberta com alguns lençóis, rodeada por uma poça de sangue, enquanto a mais velha estava deitada no chão de outro quarto. A quantidade de sangue que encontraram no quarto era surpreendente. No primeiro momento, os policiais não sabiam o que havia ocorrido, pois estavam em choque. Ao revistar o local, perceberam que o banheiro estava trancado com chave. Quando conseguiram entrar, encontraram David seminu, com as costas apoiadas no chão e uma das pernas dentro da banheira. À primeira vista, puderam perceber que ele havia tentado tirar a própria vida devido aos cortes que apresentava nos pulsos e no pescoço.
Porém, David ainda se encontrava num estado de semi-inconsciência e tentava articular algumas palavras. Junto a ele estava a serra elétrica que havia comprado há pouco tempo, assim como uma garrafa de gin e alguns comprimidos. Rapidamente, o homem foi levado ao hospital, onde foi atendido no serviço de urgências. No entanto, as feridas se mostraram ser mais superficiais do que parecia inicialmente. Segundo fontes médicas, ao chegar, David apresentava sintomas evidentes de ter ingerido bebida alcoólica e também comprimidos. Quando entrou no setor de urgência, estava um pouco sonolento, mas uma vez que despertou e lhe perguntaram se recordava do que havia feito, ele respondeu que não se lembrava muito bem. À tarde, David recebeu alta e foi transferido para a penitenciária. Uma equipe de psicólogos prestou atendimento aos familiares das duas meninas, principalmente a mãe, que naquele momento estava arrasada. A prefeita de Moranha, Luísa Pinheiro, compareceu ao local e também ficou muito emocionada, pois conhecia pessoalmente os pais das meninas e era amiga da mãe das vítimas. Por volta das 17 horas, os corpos foram retirados e levados para o Instituto Anatômico Forense de Pontevedra. Ninguém na região conseguia entender o que havia acontecido, especialmente depois que os vizinhos os viram no domingo anterior, na popular festa da carne, e puderam observar como o pai brincava alegremente com as filhas. Algumas pessoas chegaram a mencionar ter visto os três juntos na manhã daquele dia, por volta das 10 horas da manhã, passeando em um parque próximo, pouco antes do crime acontecer. Ninguém viu nada de estranho nem fora do comum que poderia alertá-los. Depois da família chegar em casa, como de costume, a música começou a tocar no volume máximo, razão pela qual David já havia tido problemas com alguns moradores. Aproximadamente 1h30 depois, o ruído cessou. Por isso, as autoridades suspeitam que o crime tenha acontecido nesse momento. Mas antes de continuarmos com a história e descrever todos os detalhes do que aconteceu naquela residência, precisamos voltar um pouco no tempo e contar a história de como os pais das vítimas se conheceram e o que levou David a tirar a vida de suas filhas de maneira tão bárbara e cruel. David Obel, de 40 anos, e Rocio Bilhetes, de 37, ambos de Moranha, se conheceram há mais de uma década, quando ele regressou para a cidade com seus pais, já aposentados, e sua irmã do País Basco, para onde emigraram. Desde que o relacionamento começou, a família de Rocio não estava de acordo, pois viram que David era bastante arrogante e queria controlar sua vida. Ele sempre sentiu que era superior a Rocio. Ainda assim, ela estava muito apaixonada e não deu ouvidos aos conselhos de seus pais. A jovem se afastou de seus progenitores durante muitos anos e, algum tempo depois, David e Rocio decidiram se casar. As meninas, Candélia e Maia, eram o fruto desse amor, e após seu nascimento, o casal se mudou para uma casa antiga que David havia comprado para restaurar, a mesma onde ocorreram os fatos e que, dias antes, já tinha colocado à venda devido a recorrentes atritos com a vizinhança. Quando chegou ao bairro, David se dedicava a administrar fazendas e logo ampliou a gestão com uma imobiliária que atendia com sua irmã. Mas os problemas no matrimônio não demoraram para aparecer. David ameaçou sua esposa inúmeras vezes. No entanto, Rocio não deu grande importância, pois pensava que se tratava apenas de explosões de raiva. David sempre tentou dominar Rocio e, em pelo menos uma ocasião, colocou as mãos ao redor do pescoço dela na frente de vários familiares e ameaçou machucar suas filhas. David era violento e certa vez foi denunciado por ter tentado estrangular uma médica no consultório do Centro de Saúde de Moranha, ataque esse que foi impedido por várias pessoas que testemunharam os acontecimentos. David queria que a doutora assinasse uma licença médica. Quando ela recusou, ele a atacou. O incidente só não se agravou porque populares conseguiram chamar as autoridades. Apesar de tudo, o relacionamento com Rocio só chegou ao fim quando, de maneira repentina, David decidiu terminar seu casamento. Ele confessou à sua esposa que era gay e que mantinha uma relação com um dentista há vários anos. A notícia impactou Rocio, afinal, ela nunca havia notado algum comportamento estranho em David. Depois do término, ele a expulsou de casa e ela foi morar em um apartamento com as filhas. Um ano depois, eles se divorciaram de comum acordo e decidiram que o melhor seria dividir a custódia das filhas. A partir de então, a família de Rocio voltou a ter contato com ela e se tornou seu apoio após a separação.
Ela já estava trabalhando em casa como tradutora, pois queria dedicar mais tempo às filhas e ajudar nas tarefas da escola, principalmente a mais velha, que participava de várias atividades extracurriculares. Por outro lado, David decidiu informar a seus conhecidos o que havia acontecido com seu casamento, fazendo questão de dizer que havia se apaixonado por um homem. Dadas as circunstâncias, muitos se afastaram dele, pois não concordaram com sua maneira de terminar a relação. Naquele momento, ele trocou suas amizades da vida toda por outras relacionadas com seu trabalho, seu amor por cães e seu novo estilo de vida. Nesse círculo social, David era como qualquer outra pessoa e não tinha que explicar nada a ninguém sobre sua vida amorosa. Podia viver tranquilo, sem sentir-se julgado o tempo todo. Durante 3 meses, David organizou constantemente festas em sua casa. Porém, elas terminaram em brigas e denúncias à polícia, já que o barulho e a música alta eram motivos de discussões frequentes entre ele e a vizinhança. Por esta e outras situações, David não era bem visto no bairro. A relação que tinha com sua ex-esposa era muito tensa. Ela não suportava vê-lo e queria se afastar dele. Meses antes, Rocio havia comentado com David que tinha recebido uma oferta de trabalho em Londres e levaria as meninas com ela, mas seu ex-marido não aceitou bem a notícia e rejeitou sua proposta. Apesar dos conflitos, as meninas passavam os fins de semana com seu pai e, inclusive, conheceram o novo namorado dele. 15 dias antes dos fatos, as meninas foram para a casa de David para passar com ele parte de suas férias, que coincidiram com as festas do padroeiro da cidade. Um dia antes dos crimes, pai e filha saíram de noite para se divertir e se encontrarem com amigos de David. Na mesma noite, o homem enviou uma mensagem a um amigo, lhe informando que estava terminando algumas questões e que não o encontraria logo porque sairia de férias. Na manhã seguinte, David tinha que entregar as filhas para Rocio. No entanto, não o fez. Isso porque decidiu colocar fim às suas vidas. Maia e Candelia eram 2 meninas muito educadas, risonhas, que adoravam patinar e pintar. Em que momento aquele progenitor aparentemente amoroso com as filhas se transformou em um monstro? Quando foi transferido ao centro penitenciário, ele havia recuperado a consciência e se encontrava sóbrio. No entanto, sua atitude chamou a atenção e preocupou os funcionários da prisão, pois David agia como se nada tivesse acontecido, até parecia muito arrogante. Essa atitude o condenou imediatamente, por isso a instituição solicitou um exame psiquiátrico e acionou um protocolo de prevenção para evitar que ele tirasse a própria vida. Supostamente, David assassinou suas filhas para se vingar de sua ex-mulher, o que era assustador, até mesmo para os especialistas na área, visto que o indivíduo optou por se vingar da forma mais cruel possível. Os psiquiatras que examinaram David concluíram que ele era totalmente responsável por suas ações e que não tinha nenhuma doença mental, mas sim um grave transtorno de personalidade antissocial. Os especialistas definiram David como frio e sem empatia, um psicopata com uma percepção diferente do ocorrido e com desejo de notoriedade. Quanto ao possível motivo do crime, concluíram que, do ponto de vista psicológico e humano, é inexplicável que sua intenção fosse a vingança contra a ex-companheira, já que ele estava em um relacionamento com outro homem. Na verdade, tudo parece apontar para suas frustrações e para sua incapacidade de canalizar corretamente seus sentimentos. A defesa do acusado, perante as esmagadoras evidências, não teve outra alternativa senão alegar que David sofreu um episódio de loucura temporária, pedindo que não fosse confinado na prisão, mas sim num centro psiquiátrico. A promotoria solicitou que David fosse condenado a uma pena de prisão permanente e passível de revisão. A primeira com essas características a ser solicitada na Espanha, porque se tratava de um crime especialmente grave, argumentando que não foi um ato de insanidade temporária, mas um crime cuidadosamente planejado. Segundo os promotores, seus comportamentos não eram causados por um sintoma psicopatológico. Para justificar seu ponto de vista, eles apresentaram 2 cartas escritas por David, uma para sua prima e outra para seu namorado, que deveriam ser entregues na mesma hora em que ele estava executando o crime contra suas filhas. Argumentaram também que, inclusive, um dia antes, ele havia comprado a serra elétrica que usou no ataque, evidenciando sua responsabilidade e premeditação desde o início.
Quase 2 anos depois do crime, em 4 de julho de 2017, começou o julgamento contra David Obel. Em seu depoimento, o réu confessou que na manhã dos fatos, 31 de julho de 2015, saiu para passear com suas filhas e quando voltaram para casa, as fez ingerir diazepam, medicamento ansiolítico e sedativo, e outras substâncias para diminuir sua capacidade de defesa. Com isto, ele planejava que as meninas não apresentassem resistência para o que estava por vir. Em seguida, enquanto o medicamento fazia efeito, David bloqueou a porta de acesso à residência com seu carro e passou a selar as fechaduras e algumas janelas com silicone para evitar que as meninas escapassem. Feito isso, o assassino ligou a música no volume máximo para que ninguém interrompesse seu plano macabro. David se dirigiu até o quarto onde se encontrava sua filha mais nova, que naquele momento já estava sob os efeitos dos fármacos e com a serra elétrica recém-adquirida, se aproximou dela e fez vários cortes em seu pescoço, finalizando o ataque atroz com uma incisão na mesma área, só que dessa vez com uma arma branca, causando sua morte imediata e quase separando a cabeça do corpo. A autópsia determinou que a causa da morte da primeira vítima foi choque hemorrágico. Após o primeiro ataque, David saiu do cômodo com a serra e a faca e foi para o outro quarto, onde estava sua filha mais velha, Candelia. Como ela havia tomado a mesma dose de medicamentos que a irmã, os comprimidos não a afetaram tanto e ela tentou fugir ao ver o pai entrar em seu quarto. A garotinha lutou com o pai, mas infelizmente ele acabou subjugando-a e atou suas mãos com fita adesiva. Novamente, David ligou a serra e teve que fazer vários cortes, porque a menina ainda estava lutando e se debatendo. Ela conseguiu se libertar da fita adesiva. Com uma das mãos tentou se virar e fugir, mas naquele momento seu pai empurrou com força a serra contra seu pescoço e acabou colocando fim à sua vida. Em 6 de julho de 2017, o tribunal considerou David Obel culpado de duplo homicídio qualificado por traição e circunstância agravante de parentesco. Ele foi sentenciado a uma pena de prisão permanente e revisável e a pagar uma indenização de 300 mil euros para sua ex-mulher Rossel. A prisão permanente revisável é a pena privativa de liberdade máxima na Espanha. Nestes casos, o Código Penal determina que, após decorridos 25 ou 35 anos, a pena deve ser revista. Se o tribunal estabelecer que o condenado cumpre os requisitos para ser colocado em liberdade condicional, é estabelecido um prazo para que isso seja feito e ele seja reintegrado à sociedade. Caso contrário, se o condenado não cumprir os requisitos, pode passar a vida inteira na prisão. David Obel foi o primeiro réu condenado a essa pena. O fato dele ter tirado a vida das suas 2 filhas pequenas de maneira tão terrível foi um fator preponderante para essa sentença. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre bom ver o ponto de vista de cada um de vocês. Gostou do nosso canal? Considere tornar-se membro a partir de apenas R$ 1,99 por mês. Além de ter acesso a conteúdos exclusivos, você assiste nossos vídeos sem anúncios antecipadamente. Antes de sair, deixe o like e se inscreva no canal se gostou do caso de hoje. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.